Aleluia, glória a Deus. Obrigada, louvor, gente. Podem sentar. Obrigada. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Esse é um dia especial, amém? Esse é um culto rema. Antes de a gente começar a ministrar, a gente tem uma palavra bem pontual, com um tempo também bem pontual. Mas assim, especificamente para mim, né, pessoalmente, é um prazer fazer parte de tudo que diz respeito ao rema. Na verdade, eu estou envolvida nisso já faz alguns anos. Eu fui diretora há 11 anos, né? E trabalho na coordenação dos remas. Eu saí em 2014. 2014 foi minha última formatura. Em 2015, eu estava trabalhando dentro da coordenação dos remas no Ministério. E trabalho até hoje, né? De 2015 para cá, 10 anos, né? Não minto, eu comecei a trabalhar em 2016, 9 anos. Então, assim, de qualquer forma, são quase 20 anos envolvida nessa visão do rema. E eu já fui uma aspirante ao rema, né? Como eu acredito que deve ter muita gente aqui. Já fui uma pessoa que ouvia, eu lembro que na época eu pegava um folder, né? Porque a minha história, eu não vou contar porque era muito comprida, mas assim, eu morava em Fortaleza, o pastor Bud foi fazer um evento lá, os líderes de jovem da minha igreja levaram ele com Jen, Alexandra Flige, Sâmia e João. E foi lá que eu conheci João, meu marido, entendeu? E eles deixaram um folder quando eles foram embora. E eu lembro que eu ficava lendo aquele folder, eu fiquei assim, impressionada. Eles tinham umas fotos da primeira formatura, e a paraninfa da primeira formatura foi Valnice Milhomens, a mulher que eu acordava no sábado de manhã para assistir o programa de ensino que ela tinha. Então eu fiquei louca, eu disse, não acredito, Valnice dentro do rema, assim, sendo paraninfa do rema, quer dizer que essa escola ensina o que Valnice ministra, que também ensina a palavra da fé que eu leio nos livros de irmão Reiga. Então é a perfeição. Eu preciso, né? E eu lembro que era impossível naturalmente para mim fazer, até porque na época não era rema, era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, só tinha em Campina Grande, e eles estavam trabalhando para abrir alguma coisa em Pernambuco. Então a gente não tinha rema como a gente tem hoje em todos os estados do Brasil, né? E era desafiador. Então teve todo Deus moveu de forma sobrenatural. De fato, eu casei com o João em janeiro, e em fevereiro eu estava fazendo o rema, né? E aí eu lembro que quando eu entrei na sala de aula a primeira vez, lá na Prata, né? E eu entrei para fazer o rema, na época a gente não tinha isso aqui que você tem hoje. Isso aqui é coisa nova, isso aqui é uma bênção, né? Na nossa época eram as Xerox, né? As Xeroxinhas, né? Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, as mesmas grades curriculares, só que com outro nome, né? Porque pastor Bud, que se formou lá, ele queria trazer para cá exatamente aquilo que foi vida para ele. Ele não colocou como estava no rema, porque ele não tinha liberação ainda de ser rema, mas todo o resto ele fez a imagem e semelhança, né? Então eu entrei ali com meu materialzinho didático, um caderno, caneta, Bíblia. E quando eu estava entrando ali, fazia o quê? 1 ano que eu tinha pego o folder pela primeira vez. E Deus fez coisas sobrenaturais, me casou com o João, me trouxe de Fortaleza, me colocou na sala de aula. E quando eu entrava ali, parecia que eu estava sonhando. Era assim a realização pessoal de um sonho. Na verdade, quando eu entrei naquele primeiro dia, eu não sabia que eu ia estar envolvida nisso por tantos anos, né? Quando eu terminei de ensinar, quando eu terminei de me formar em 96, em 97, em 98 eu já fui professora, né? E tenho sido até aqui. Então, assim, eu vesti a camisa e visto a camisa disso. Eu queria, antes da gente começar, te dizer que a gente não idolatra a escola. Relaxa. Coloca suas pedras no chão. Isso não existe. Ninguém está idolatrando a escola rema. Agora, a gente ama a palavra que é ensinada dentro da escola rema.
O que muda a nossa vida e afeta as pessoas, como você viu aqui, esse casal, por exemplo, é a palavra. Querido, onde a palavra da verdade estiver sendo ensinada, pronto, esse é um bom lugar para se sentar e ouvir. Amém? Então, nós temos uma escola, inclusive vocês do distrito, tem uma escola que funciona aqui, aí onde você está sentado. Você tem uma escola em casa. Amém? É um grande privilégio, é uma grande honra. Então você que está aqui hoje à noite, que nunca fez o seu treinamento bíblico Rema, que já tem ouvido falar ou não, está ouvindo agora pela primeira vez, eu quero te dizer que escolher a melhor parte, como Maria fez, é uma decisão de cada indivíduo. Amém? Você e eu precisamos escolher sentar e aprender. E isso vai fazer toda a diferença na vida. O Rema nos dá a oportunidade de sentar e aprender durante 2 anos seguidos. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Você não tem, amado, eu não tenho como entrar no Rema e sair a mesma pessoa. É por isso que eu fico completamente transformado. Amém? E graças a Deus, eu não falo sobre isso porque eu sou marqueteira. Eu falo sobre isso porque eu passei. Eu falo sobre isso porque eu vivi. Eu falo sobre isso porque fui aluna, fui para o outro lado, fui diretora, mais um outro lado e fui professora, então eu vejo o Rema por 3 ângulos diferentes. E agora eu trabalho no moído, no miolo. Então eu tenho 4 óticas diferentes acerca do Rema. Então eu posso te dizer categoricamente que a palavra da fé funciona. Amém? Vamos orar? Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que é a verdade. É tão honroso para nós podermos ter acesso a uma palavra que funciona. Nós te agradecemos porque o Espírito, inclusive, que guiou cada escritor a escrever este livro, habita nada mais, nada menos do que dentro de nós. A tua palavra diz que esse Espírito nos ensina todas as coisas, porque nós temos a unção do Santo. Obrigada, Espírito Santo, que habita dentro de nós e que nos ajuda a compreender as tuas verdades. Nós te agradecemos, declaramos essa noite uma noite de paz, de graça, de iluminação, de esclarecimento, de conselho sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Assim seja. Amém? Então, nessa noite, me foi designado, né? A gente está aqui num culto Rema, é um culto de domingo, né? Mas me foi dado um tema específico que eu acho legal ficar no tema. E o nome do tema é as manifestações do Espírito. Na verdade, esse tema é uma das matérias do Rema. Hoje a gente vai ter uma degustação. Degustação é quando alguém tem um produto, ou sei lá, e ele oferece um pouquinho, um pedacinho daquilo para a gente provar e saber se a gente se identifica com aquele produto, né? Então hoje a gente vai degustar manifestações do Espírito. E eu acredito que a gente vai gostar desse produto. Amém? Porque esse assunto, querido, especificamente, ele é muito importante. As manifestações do Espírito. E Paulo, a gente vai ler daqui a pouco, lá em Coríntios, ele diz sobre as manifestações, sobre o Espírito, sobre conhecê-lo. Eu não quero que vocês sejam, queridos, ignorantes. Vamos começar por aí, então? Eu queria que a gente abrisse, por favor, lá em 1 Coríntios. Desculpe, capítulo 12. 12 de 1 Coríntios. Eu acredito que a gente já deve ter ouvido falar, já deve ter lido. Tem muitas verdades aqui, tá certo? Dentro dessa passagem. E a gente vai tentar extrair o que a gente puder hoje à noite. Vamos lá, no capítulo 12, versículo 1. Diz assim: a respeito dos dons, ou das manifestações. A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos pelos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus.
Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito. E aí agora ele vai começar a explicar para nós sobre essas manifestações ou esses dons. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas um mesmo é Deus que opera tudo em todos. Vamos parar aqui por enquanto. Eu quero que você observe a redundância de Paulo aqui. Essa repetição de Paulo, né? E ele vem falando, o que ele chama a atenção é que os dons são muitos, mas a procedência é de um só lugar. Ok? E aí ele começa a ser redundante e diz, e também há muita diversidade de serviços, mas é do mesmo Senhor. E também há muitas realizações, mas vem do mesmo Deus. Olha que coisa interessante aqui, eu quero chamar a sua atenção primeiro para isso. Quando ele diz que há os dons são variados, mas um mesmo é o Espírito. Depois ele diz que há diversidade de serviço, mas um mesmo é o Senhor, quer dizer, o Espírito Santo. Quem é o Senhor e Salvador da nossa vida? Jesus, ok? Ele fala que os dons vêm do mesmo Espírito, que a diversidade de serviços vem de Jesus, e que as realizações variadas também vêm de Deus. Então ele fechou aqui a trindade. Ele fez menção do Espírito, do Filho e do Pai, dizendo que há muitos dons, há muitos serviços, há muitas realizações, mas toda essa variedade provém da trindade. Do mesmo Espírito, do mesmo Senhor e do mesmo Deus. Ok? Com base nisso, a gente já começa aqui um primeiro princípio. O primeiro princípio é: todas as manifestações de Deus têm que provir do Espírito, do Filho e do Pai. Isso significa, para ele ser redundante assim, chamar tanta atenção, é porque podem haver manifestações que não estão vindo nem do Espírito, nem de Jesus e nem do Pai. Janaíne, é possível ter manifestações? Claro! Claro! Porque existem 3 tipos de fontes, agora mesmo no mundo. Fontes de inspiração, fontes de manifestação. Satanás e seus anjos. Satanás pode inspirar uma manifestação? Claro. Mas Janaína, dentro da igreja, no meio dos nascidos de novo? Pois é, para você ver. Um espírito de engano para uma pessoa que está muito desejosa de ser usada por Deus, principalmente pelos motivos errados, esse espírito de engano acha um lugar favorável. E a manifestação vai até parecer sobrenatural, mas ela não, aliás, sobrenatural ela é. Ela vai até parecer divina, mas ela não vai ser. É possível haver manifestações com inspiração diabólica. Vocês estão comigo? Parece que vocês nunca ouviram isso. Deixa eu ver um exemplo. Ok, pronto. Quando Paulo, não sei se era Paulo e Silas, quem lembrar me diz, ou era Timóteo, eu não lembro. Eles estavam numa cidade, eles estavam pregando, eles chegaram lá para pregar. Se alguém lembrar me diz. E vinha uma moça atrás deles. E diziam: ouçam esses homens, são homens de Deus, vieram trazer a palavra, vieram trazer a salvação. E diz que toda vez que Paulo e esse outro companheiro dele estavam andando pelas Silas, pronto, pastor, também imaginei que era. Quando Paulo e Silas estavam andando pela cidade, a moça aparecia e começava: são homens de Deus, siga eles, vieram trazer a palavra da salvação para a gente. Eu te pergunto, essa moça estava mentindo? O que ela estava dizendo era uma mentira? Você está em dúvida se era mentira? Você acha que eles eram homens de Deus? Você acha que eles vieram trazer a palavra da salvação para a cidade? Sim. Então a moça não mentiu. Fique comigo. A Bíblia diz que isso aconteceu por muitos dias, até que Paulo tomou uma posição na verdade. Ele esperou a manifestação do discernimento de espíritos para ter certeza que aquela moça estava falando por um espírito de engano, uma vez que ela estava dizendo uma verdade. Por isso Paulo não agiu imediatamente, porque a moça estava falando verdade. Mas ele queria perceber aquilo pelo Espírito. Por certo, fique comigo. Aquela manifestação estava produzindo um arranhão dentro de Paulo. Entende? Mas a moça estava falando a verdade.
Certo, mas qual era o motivo dessa manifestação? Qual era também a origem dessa manifestação? Depois de o dom de operação, de discernimento de espíritos ter operado, Paulo disse, em nome de Jesus, Satanás. E ele repreendeu o espírito de adivinhação. Diz que o espírito saiu da moça e a moça já nem fazia mais isso. E depois se descobriu que na verdade a moça, ela ganhava dinheiro para adivinhar o futuro das pessoas e levava o dinheiro para os seus senhores, que usavam a moça para ganhar dinheiro para eles com adivinhação. Na verdade a moça era uma cartomante, ou a moça era alguém que lia a mão, ou que usava bola de cristal, ou botava os búzios, ou qualquer uma dessas coisas. Você está comigo? Então essa era uma manifestação sobrenatural, mas não era de origem divina, era de origem satânica. Então é possível uma manifestação sobrenatural não ser de origem divina, ser de origem satânica. Você compreendeu até aqui? Se não fosse satânica, Paulo não tinha repreendido. Aí você pode pensar, mas Janaína, pronto, agora eu fiquei realmente pensativo, porque assim, se a moça estava falando a verdade, por que Satanás estava fazendo aquilo? Porque Satanás queria credibilidade para o negócio dele. Porque se a moça estava dizendo uma verdade e o povo recebia realmente dos apóstolos, o povo ia dizer, menina, essa menina é usada mesmo por Deus. Olha que menina certeira. Pois não é que essa menina disse mesmo a verdade, aí eles iam cada vez mais se consultar com a menina. Não importa, amado, se Satanás vai dizer uma verdade, desde que a finalidade dessa verdade seja engano. Você entende? Eu fico muito feliz que essa passagem tenha sido registrada, porque ela nos ensina. Então, isso é uma manifestação sobrenatural de origem satânica. Existe outro tipo de espírito na terra, graças a Deus, o de Deus, que também tem os seus anjos, amém? O espírito que habita dentro de nós, né? Deus, e também os anjos de Deus. E as inspirações vindas de Deus são as que a igreja deve vivenciar, e são essas as manifestações que a gente vai estudar, que Paulo vai falar daqui a pouco. Essas aí são joias, essas aí a gente tem que apoiar, incentivar, vivenciar, experimentar, sabe? Receber delas, desejá-las, criar um ambiente favorável para que ele possa trazê-las. Essas aí, amados, não fuja dela, corra para elas. Essa aí tá joia. Mas tem também manifestação de uma fonte humana. Como assim, Janaína? Às vezes, querido, nem é o diabo e também nem é Deus. É a pessoa que está inventando coisa que é para poder ter holofote. Às vezes ela, inclusive, pensa que está sendo usada por Deus. Mas é algo da mente, das emoções, dos sentimentos, do conhecimento natural, para poder, às vezes, chamar atenção, ou para poder justificar-se a si mesmo, ou para poder ser uma bênção na igreja, ou porque ela está vendo que fulano precisa muito. Senhor, eu queria tanto ter uma palavra para essa pessoa. Senhor, me dá essa palavra, me dá essa palavra. Aí ela vai e produz alguma coisa. E ainda termina dizendo, assim diz o Senhor. E às vezes não foi o Senhor. Então, realmente, quando ele diz, toda manifestação deve vir do Espírito, tem muita variedade, mas é o mesmo Senhor. Tem muita diversidade, mas o mesmo é Deus. Ele está endossando. As manifestações certas devem vir do Espírito de Jesus, de Deus. Ou seja, todo mundo é uma coisa só aqui. Vocês entenderam até aqui? Vamos continuar então. Versículo 7. A manifestação do Espírito, ele vai agora endossar a do Espírito, por quê? Porque quem habita aqui na terra, no ser humano, é o Espírito. O Espírito é o Espírito de Deus, ok? Se o Espírito de Deus habita em nós, significa que Jesus e Deus estão lá. Porque eles não são três em um? Você concorda? Trindade, três em um, ok? Tá bom. Mas as manifestações, já que elas vão acontecer através dos seres humanos, elas vão acontecer pelo Espírito Santo. Amém? Deus concede o dom, o Espírito manifesta. Amém? Vamos lá. As manifestações do Espírito, versículo 7. A manifestação, aliás, do Espírito, ela é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Diga, visando um fim proveitoso. Repita isso, visando um fim proveitoso. Outro ponto para a gente estudar. Você está em sala de aula hoje.
Tá certo? Tudo bem, alunos? Pronto. Visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito de Deus, não a de Satanás, nem a do espírito humano, da invenção do homem, da cabeça do homem. A que vem do Espírito, ela é sempre para um fim proveitoso. Isso significa que se não tiver um fim proveitoso, Deus não tem para que fazer. Esse é outro ponto. Se não for proveitoso, mas gente, proveitoso para quem? Para Deus. Às vezes, na minha cabeça, eu acho assim, cara, se eu desse uma profecia agora para Isaías, dançasse um reteté e derrubasse ele recebia. Eu sei que ele recebia. Mas aí eu poderia pensar, cara, mas isso ia ser tão legal. Já pensou? A gente está falando sobre manifestações do Espírito. Aí eu vou e termino dando um tá. Eita, ia ser muito bom. Proveitoso para quem? Bom para quem? Segundo Isaías, seria bom para ele. Mas o que eu quero te dizer é, precisa ser bom para Deus. E quem dá tem a responsabilidade de ter certeza de que a proveniência é de Deus. Porque quem recebe, amado, recebe, está feliz, está de boa. Mas quem deu é o responsável. Quem deu é o responsável de ter certeza de que aquela manifestação foi divina. Você concorda? Então, amados, Deus sempre vai fazer uma manifestação, e seja qual for, a gente vai ler aqui agora. Qualquer, porque há muitas variedades, há muita diversidade, há muitos dons, como ele começou falando, né? Mas ele foi bem claro. Essas manifestações maravilhosas, lindas, a coisa melhor do mundo, é uma coisa maravilhosa. Elas têm que vir de Deus. E segundo, tem que ter um fim proveitoso para Deus. Ele não diz um fim proveitoso para o ministro, um fim proveitoso para quem convidou, um fim proveitoso para a escola Rema. Não, é um fim proveitoso para Deus. Se não for proveitoso para Deus, não tem por que acontecer. Isso significa que não é toda reunião que, se Deus não achar proveitoso, a coisa precisa acontecer mesmo assim. Vocês estão comigo? Não se cria as manifestações. Não se inventa as manifestações. Não se força as manifestações. Amém? Se dá um ambiente favorável para que as manifestações venham. Mas ainda assim, quem deseja isso é Ele. Quem dá é Ele. Quem julga se é proveitoso ou não é Ele. Ou seja, qual é a nossa parte aqui? Estar sensíveis e desobstruídos para sermos um canal. Amém? Desejar, como a Bíblia diz, os melhores dons. Recebê-los e fazer com que eles funcionem em nosso meio. Esse é o nosso papel. Amém? No tocante à profecia também, julgar, né? Tudo bem até aqui? Vamos lá. Versículo 8. Já soubemos que toda a inspiração tem que vir do Espírito, do Pai, do Filho. Sabemos que a manifestação é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E agora no versículo 8 ele vai começar a descrever as manifestações, os 12, né? Porque a um é dada mediante o Espírito, palavra de sabedoria. A outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. A outro pelo mesmo Espírito, a fé. A outro pelo mesmo Espírito. Olha como ele é redundante, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito. Por que ele repete tantas vezes? Gente, uma coisa que um ministro, um pregador, um professor, um pastor está falando muitas vezes, ele está dizendo, eu preciso grifar isso aqui você precisa lacrar no seu coração. E o que ele quer que ele lacre? É o mesmo Espírito. O Espírito que está em Isaías é o mesmo que está em mim, que é o mesmo que está em Lenildo, é o mesmo que está em Fabiana, que é o mesmo que está em Rafa. Tem que ser a mesma proveniência. Você concorda? Isso significa, fique comigo, a gente está no tempo. Isso significa que se eu trago uma manifestação, o Espírito não habita dentro de cada nascido de novo aqui nessa noite? Se eu estou falando, ou agindo, ou fazendo pelo Espírito, então quem está sentado também testifica, porque é o mesmo Espírito. Então é o Espírito agindo aqui e o Espírito testificando aí. Pelo menos era para ser assim. Isso significa então que se eu estou agindo, fazendo, falando alguma coisa que não seja por este Espírito de Deus, o seu Espírito vai testificar de que isso aí não está muito certo. Não vai haver uma testificação favorável.
Você concorda? Tudo bem? Amém. Então tá bom. Vamos lá. Porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar e a outro operação de milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Outro ensinamento aqui. Ele diz, as variações são muitas, e a gente vai já voltar para as variações ali, para os 12, para os 9, etc. Os 9. Mas o que ele está terminando dizendo aqui? É o Espírito que distribui a cada um de acordo com a sua vontade. Diga, como lhe apraz. Não sei como está escrito na sua versão. Alguém tem uma versão que diz diferente do que lhe apraz, distribuindo a cada um como lhe apraz. Alguém tem uma forma diferente de falar isso na sua Bíblia? Como quer. Distribui a cada um como quer. Mas alguém tem outra versão diferente? Como lhe apraz é segundo a sua vontade, é como ele quer. Quem é que tem que querer ou não, irmãos, que haja uma manifestação aqui? Deus, através do seu Espírito. Gente, não tem que ter, pela misericórdia, não tem que ter uma interpretação espiritual sobre isso aqui. Está muito claro. Se está claro desse jeito, não inventa. Eu não tenho que ter uma interpretação de assim, mas a isso, a aquilo, aquilo outro. Mas um mesmo é o Espírito que distribui de acordo com a sua vontade. Gente, se é a vontade dele, então não é a minha. Então não é a sua. Então não é a do pastor, é a dele. Outra coisa, o pobre do pastor é inocente, ele não pode distribuir os dons espirituais. Entendeu? O diretor do remo é inocente, ele não pode distribuir os dons espirituais. Ninguém pode, irmãos. Quem distribui os dons espirituais é ele, conforme a vontade dele. E ele diz assim, e dá a cada um, aí ele vai, é mais redundante ainda, individualmente. Gente, se é a cada um, já se sabe que é individualmente. Mas ele quer deixar isso tão claro para não ter dúvida nenhuma. Que o de Isaías não é o de Ana Fábia, que não é o de Fábio. Cada um tem o seu, e do seu jeito. Não, mas nós dois somos profetas, certo? Mas esse profeta é de um jeito, esse aqui é de outro. Nós dois somos mestres, certo? Mas esse é de um jeito e esse é do outro. Nós todos oramos em línguas, mas a minha língua é diferente da sua. Um fala labalabalá, outro fala rabarabará, outro fala té. E outra coisa, ainda que a gente fala o nosso reteté parecido, nem estamos dizendo a mesma coisa diante de Deus. Isso aqui, gente, não é uma matemática. 2 mais 2 vai dar 4. Com Deus não é assim que fecha. Não é assim que fecha. Tudo bem até aqui? Quem concede é o Espírito. E é de acordo com a sua vontade. E é a cada um como lhe apraz. A cada um individualmente. Isso significa... A gente estava na live do JPN, na semana passada, e Gabriel me chamou. A gente vai ter o JPN Tour. Isso significa que o JPN vai sair, assim, vai haver o de Campina Grande, não se mexe nele, mas agora também vão haver edições em lugares específicos do Brasil, para alcançar os jovens nos lugares mais distantes. Eu achei isso maravilhoso. E aí vai ter uma edição agora, no período do acampamento lá em Brasília, e eu estava lá, e aí nessa palavra que eu estava falando lá na live, eu estava dizendo que o chamado, os dons de Deus, eles não passam pela genética. Entende? Não existe o filhinho de peixe, peixinho é, nos dons. O que nossos filhos herdam pela genética são a aparência física, traços sim da personalidade,
Não sabe como é assim? Menino, tu puxou a teu pai mesmo. Tu é teimoso como teu pai. Ah, menino, você é criativa como a tua mãe. Oh, meu Deus, é mesmo que está vendo a mãe. Né? Às vezes, por fora é a cara do pai, mas é o jeito da mãe. Enfim, esses traços, amado, a genética leva, o sangue leva, o DNA leva. Ministério, não. Dons, não. Não existe filho de pregador e pregadorzinho. Não existe, fulano era usado em profecia, então a filha dela também vai ser. Não. O que existe é que a unção, ela pode ser transferida, mas dons ainda assim vêm dele. Você entende? Quando ele diz, ele dá a cada um individualmente, ele está deixando bem reforçado. O que eu der a esse, eu dou a esse. Esse aqui abençoa muita gente. Muita gente pode ser influenciado por ele. Pela associação com ele, pode pegar da unção dele e fazer coisas semelhantes. Mas ainda assim, um dom dele foi dado para esse. É possível Deus reproduzir o que está nesse em outro? Sim. Como aconteceu com o profeta Elias e Eliseu. Mas ele disse, se você me seguir até o final e ver quando eu for embora, então você terá uma porção dupla. A gente está falando da velha aliança, você lembra disso? De Elias e Eliseu? Quando o profeta foi tomado, o rapaz que seguia ele e que não soltou ele de jeito nenhum estava lá. Então caiu sobre ele a capa do profeta. Pronto, agora ele tinha dupla unção. Entende? Mas isso aconteceu porque o rapaz obedeceu a uma direção. Se você estiver comigo até a última hora e me ver quando eu for tomado, então virá sobre ti. Então aquele rapaz, traduzindo para a nova aliança, ele recebeu por associação o jeito de ser, a ousadia, a intrepidez, entendeu? E a unção do profeta. Mas repartir aquela unção, aquele dom para aquele outro profeta foi uma coisa que Deus é que fez. A associação somente não faz isso. Deus tem que confirmar o dom na outra pessoa também. Você entende? Ok. Espero que tenha ficado compreendido. Vamos voltar então para esses dons. Estou com bem pouquinho tempo agora, eu quero ser bem cuidadosa. Ele vai distribuir, querido, os 9 dons em 3 caixas. São 3 caixas, 3 nichos. Então nós temos 3 dons dentro de cada nicho desse, que faz 3, 6, 9. Desculpa, eu falando 12, mas são 9. 3, 6, 9. Ele começa, a primeira caixa que Paulo cita aqui, são os dons revelacionais. Embora que ele não juntou todo mundo à medida que ele vem falando, mas a gente vai compreender agora. Inclusive, dentro do rema, essa matéria, manifestações do Espírito, vai detalhar cada uma dessas coisas. Não só cada um dos 9 dons vai detalhar, como vai explicar a diferença entre frutos e dons, que são coisas diferentes, o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Tá bom? Além de muitas outras coisas, né? Vai fazer paralelos entre essa manifestação, essas aqui, na velha aliança, como elas funcionam na nova. Olha, é bem vasto, eu digo a você, vale a pena. Mas, vamos lá. Ele começa dizendo, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outra a palavra de conhecimento. Esses 2 dons estão dentro da caixa dos dons revelacionais. O que são os dons revelacionais? Já está falando, dons que são revelados. O que é uma coisa revelada? É uma coisa que a minha mente natural não tinha como saber essa informação. Ela veio do alto. É exatamente aquilo que Jesus disse para Pedro. Pedro, você é como uma pedra. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, você recebeu isso direto de Deus. Quando ele disse, né? O que vocês dizem que eu sou? Aí ele disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele disse, muito bem, Simão Bar-Jonas. Você é uma pedra, uma rocha. Porque você não recebeu isso nem de carne nem de sangue, mas direto do meu Pai que vem dos céus. Aí ele pegou e disse, sobre esta rocha edificaria a minha igreja. Aí tem gente que acha que São Pedro é a rocha que Deus deu uma chave para entrar no céu. Não. Deus não poderia fazer toda essa aclamação a uma única pessoa. Ele está falando ali da igreja.
que tem a chave. Amém? E quando ele diz, tu és uma rocha, ele está dizendo o seguinte: todos os meus filhos que recebem e vão receber diretamente de Deus, eles são rocha. É sobre esse tipo de rocha, de pessoas que recebem diretamente de Deus, que não é carne nem sangue que avisa, que explica, que ensina, mas que recebe diretamente do meu Espírito. É sobre esse tipo de gente que eu vou edificar a minha igreja. Pronto, é esse tipo de gente que vai ser a igreja. E esse tipo de gente vai ter a chave. Vocês estão comigo? Então não é que São Pedro tem a chave do céu. O pobre de Pedro, ele é um inocente. Amém? Ele é um dos apóstolos maravilhosos. Mas ele foi chamado de rocha, porque ele recebeu direto de Deus. Exatamente como você, como você, como você, como você. Tudo bem? Ok. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, está dentro do nicho de dons revelacionais. O próximo dom revelacional, ou seja, aquele que revela alguma coisa, está lá na frente, é o discernimento de espíritos. Mas na ordem ele nem citou o discernimento de espíritos agora. Ele agora vai começar a entrar nos dons de poder. Ele diz: a um é dado pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, e a outro operação de milagres. Esses aqui são chamados dons de poder. 3 dons no nicho de dons de poder, que é o dom da fé ou fé especial. Todo mundo, quando nasceu de novo, recebeu uma mesma medida de fé. Todo nascido de novo recebeu a mesma medida. Cada um agora desenvolve a sua fé a partir do que recebeu. Isso você vai ver em Fundamentos da Fé. Mas isso aqui que ele está falando não é essa fé básica que a gente recebe quando nasceu de novo, não. Isso aqui é um dom específico. O dom da fé. É diferente. Entendeu? É uma coisa ousada, é uma coisa intrépida, é uma coisa que chegou aqui e agora e eu vou lá e faço. Esse é o dom da fé. Amém? Os dons de curar e a operação de milagres. Dons de curar e operação de milagres, maravilhas. Esses 3 dons, eles são bem característicos do evangelista. O apóstolo também toca muito esses 3 dons. Até para fundamentar um trabalho, Deus mesmo age com esses sobrenaturais. O evangelista, esses 3 dons são muito ativos no ministério dele, porque ele lida diretamente, o foco do evangelista é salvar as pessoas, tirá-las do império das trevas e levá-las para o reino do Filho do seu amor, novo nascimento. E Deus sabe, fique comigo, que os dons, eles têm uma importância vital na chegada das pessoas para Jesus. Gente, os dons não são descartáveis. Os dons são muito necessários. Os dons vão fazer grande diferença. Mas os dons não devem ser o motivo de a gente manter-se na igreja. Os dons atraem. A palavra é que deve ser o motivo de a gente permanecer. O dom é um sino que chama a atenção e brilha aos olhos. E o dom, amado, quando ele manifesta, sempre com um fim proveitoso, sempre de acordo com a vontade dele, vai sempre produzir alguma coisa muito proveitosa na igreja. Muito. Sempre. Tudo bem? Mas os dons da fé, o dom de operação de milagres e os dons de curar estão dentro da caixa dos dons de poder. Na continuidade, eu estou já terminando, é porque esse assunto é muito bom. Na continuidade ele diz: a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de língua e outra capacidade de interpretá-las. Ele jogou aqui o último dos dons de revelação, que é discernimento de espíritos. A caixa dos dons revelacionais são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Palavra de conhecimento é algo que diz respeito sempre ao presente e ao passado. Sabedoria sempre vai dizer respeito ao futuro. São revelações. Eu não tinha como saber uma coisa sobre a sua vida que você está passando agora, que viveu hoje de manhã. Pronto, quando isso chega para mim, hoje de manhã, você vivenciou isso, isso e isso, aí você pensou isso, isso e isso, e você disse para Deus, Deus, isso, isso e isso. Isso é uma palavra de conhecimento. No seu passado, quando você era adolescente, você viveu isso, isso e isso. Por isso, hoje como adulto, você passa isso, isso e isso. Aí você fica, valha-me Deus, como assim? Palavra de conhecimento. Que está dentro do nicho dos revelacionais. Ok?
Palavra de sabedoria, desculpa. Palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria diz respeito ao futuro. Eis que eu te digo, eu tenho isso e isso para ti. Vai chegar um convite assim, assim, assim. Sobre o futuro, sabedoria. Discernimento de espíritos é a habilidade de, pelo Espírito, discernir que espírito está agindo naquele lugar. Às vezes os olhos espirituais são abertos e a gente pode visualizar anjos. Às vezes os olhos são abertos e você vê demônios. Discernimento de espírito foi o que aconteceu com Paulo quando aquela menina vinha gritando atrás dele. Ele discerniu, mesmo falando uma verdade, isso é um espírito de engano, repreenda. Pronto. Por isso nos ensina que a gente não deve ser precipitado em algumas coisas. Amados, se Paulo, que era o homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento, era íntimo de Deus, do jeito que ele esperou para ter certeza para fazer uma abordagem. Por que eu e você vamos tão rápido às vezes? Ele apurou aquela informação, ele precisava ter certeza que era um espírito imundo que estava ali. Amém? Ok. E aí, por fim, ele termina com os dons vocais. Diga vocais. Dons vocais são os dons que falam alguma coisa. Nos dons vocais estão línguas, interpretação de línguas e profecia. Olha que coisa interessante. Quer dizer, Janaína, que a profecia não está nos dons revelacionais? Não. Está nos dons vocais, os dons que falam alguma coisa. Porque a profecia em si, ela pode não ter nada de sabedoria, de palavra de conhecimento, nem de sabedoria, nem de discernimento de espíritos. E Janaína, quer dizer que se a profecia não pode ter nada revelacional? Pode. Então, se ela não tem nada revelacional, ela pode ser o quê? Ela é, literalmente, um discurso inspirado. Irmão Reagan tem transcrito em alguns livros, não sei quantos, não muitos, momentos em que ele estava escalado para pregar no culto, e o louvor crescente, ele já subiu no Espírito. Quando ele subia, já orando em línguas de olho fechado, o povo já botava uma cadeira, ele sentou no púlpito e ele profetizou por mais de 1 hora. E depois transcreveram a profecia. Dentro desse discurso inspirado, que é a profecia, pode haver uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, mas não é obrigatório. E nem por isso deixa de ser profecia. Vocês estão comigo? Mas geralmente, eu digo a você pelo andar da minha carruagem de 30 anos dentro do Evangelho, mais um pouquinho, geralmente dentro da profecia tem alguma revelação. Geralmente. Deixa eu te dizer só uma coisa. Profetizar não é uma declaração de fé. Eu não posso dizer para o meu irmão, vire para o seu irmão e profetize para o seu irmão. Eu não posso dizer isso. Porque se Deus não der a essa pessoa o que dizer para aquele outro, ele não pode dizer. Porque profecia não é falar algo do meu coração para você. Quando eu falo algo do meu coração para você, eu estou fazendo uma declaração de fé sobre você. Eu declaro em nome de Jesus que o rema vai ser uma bênção, que o rema vai crescer, que vai prosperar na sua mão. Que é um tempo novo, que é uma virada de página. Não tenha medo. Eu acho que isso aqui já é outra coisa, desculpa. Acho que o exemplo não coube bem. Mas não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Já faz muito tempo que vem com a Ana Fábia. E foi um trabalho excelente, foi um trabalho desbravador. O rema dentro do distrito é o único rema dentro de Campina Grande, há mais. Nunca se teve um outro, é a primeira vez. E quem pega isso de primeira vez vai bater muito cabeça, vai abrir muito cascalho, entende? É muito corajoso quem pega isso de primeira. Quem pegou de segunda vai ter um caminho já tirado dos capim, tirado dos matinhos, mas não quer dizer que não tenha pedra ainda, uns espinhozinhos. Mas também não quer dizer que não vai dar certo. Pelo contrário, é outro tempo, é outra época. Então assim, põe o coração nisso. Não se sinta cobrado de ter que mostrar serviço. E nem se sinta comparado. São coisas distintas. É o tempo de vocês. Então, quer dizer que se é o tempo de vocês, vai ser feito com a cara de vocês, com as digitais de vocês. Porque quem mexe na massa,
Agora é vocês. Então a digital que vai ter é a de vocês. E digitais a gente sabe que cada um tem a sua também. Então assim, não tenha medo de colocar a sua digital. É o seu tempo, é a sua hora. Faça de sincero coração, com inteireza de coração. Não para homens, mas para Deus. E Deus mesmo, isso aqui é negócio de Deus. Deus mesmo é responsável por aquilo que Ele delegou. Amém? Isso não é um exemplo. Não é um exemplo de uma declaração de fé. Isso é um exemplo de uma profecia. Uma profecia que talvez possa ter tido uma palavra de conhecimento, porque talvez discerniu alguns dos pensamentos e intenções do coração deles e alcançou alguma coisa que eles vinham talvez no coração e eles precisavam ouvir. Você está comigo? Outra coisa é eu dizer: Fabiana, amo muito você, você é uma mulher de Deus, declaro em nome de Jesus que haja graça sobre sua casa, prosperidade. Pronto, gente, isso aqui é o meu desejo do meu coração e penso eu que do Senhor, claro, para ela, mas não é necessariamente uma palavra de conhecimento. Vocês estão comigo? Ninguém profetiza porque alguém mandou profetizar. Profecia é um dom, como os outros dons que nós vimos aqui. E esse dom, se Deus não der, ninguém pode fazer. Eu não posso criar uma profecia, eu não posso inventar uma profecia. Eu não posso forçar uma profecia. Não, ou ela está lá, ou ela não está. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. Vamos finalizar. A gente tem 3 caixas. A primeira caixa são os dons revelacionais. Dentro dos dons revelacionais nós temos palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Dons de poder, dom da fé, operação de milagres, dons de curar. Dons vocais, profecia, línguas, interpretação. Paulo diz lá em Coríntios que as línguas com interpretação já equivalem à profecia. Profecia é o quê? Um discurso inspirado, que pode conter ou não itens revelacionais. Em geral, vai acabar contendo. É isso. Tudo bem? Todos esses dons têm que vir de Deus. Se não vier de Deus, não é dom. Testifica no corpo de Cristo, porque é o mesmo Espírito. Não pode ser criado por ninguém, tem que ser recebido do alto. Mas o que nos compete, aquilo que Paulo falou, deseje os dons. Busque os dons. Amém? Favoreça os dons, deseje os dons. Ele não disse force, crie, invente. Ele diz deseje. Ou seja, qualquer um de nós deve ser apto a trazer uma palavra, uma manifestação, uma imposição de mãos, uma cura, um milagre. Qualquer um de nós. Desde que Deus queira. Amém? Para finalizar, eu quero fechar com isso que eu vi aqui no módulo. A diferença entre frutos e dons. E eu vou só fechar com isso. Quando a gente lê o Velho Testamento, quando Deus mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele deu vários detalhes, né? Mas aí depois ele chegou na roupa do sacerdote. A roupa do sumo sacerdote, que era aquele que entrava uma vez por ano, apresentando diante da arca o sangue de um cordeiro, que era uma figura para quando Jesus viesse, que ele era o verdadeiro sumo sacerdote, que ia entrar no verdadeiro céu, apresentando o sangue de si mesmo a Deus, e isso ia remir a humanidade. Amém? Na roupa do sacerdote, na orla da roupa, Deus mandou que fizesse um sino e uma romã, um sino e uma romã, e assim era na orla todinha. Um dos motivos pelos quais tinha um sino e uma romã é porque se o sacerdote entrasse no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício e ele mesmo tivesse com algum pecado que ele não se arrependeu, ele era fulminado na hora. Como ninguém podia entrar lá, porque só o sumo sacerdote tinha acesso, ele tinha uma cordinha na cintura que era bem comprida. E enquanto ele se movimentava dentro do Santo dos Santos, né, adorando a Deus, se levantando, os sinos tocavam. Quem estava lá fora via que o sacerdote ainda estava vivo. Então está tudo bem. Se os sinos parassem por muito tempo, podia ser que o sacerdote tivesse sido fulminado. Ninguém podia entrar para tirar, então puxava pela corda. Porque se entrasse, como Deus deu ordem, seria fulminado. Esse era um dos motivos. Mas também, dentro do que a gente vai trazer agora, era para que ficasse em memória. Já que tudo na velha aliança, gente, tudo na velha aliança era uma figura
para o novo, né? Prefigurava alguma coisa, especialmente o tabernáculo. O tabernáculo está cheio de figura para os nossos dias. Amém? Era para dar um exemplo de que não existe só sino, tem que ter o fruto. E que também não pode ter só fruto, tem que ter os sinos. Ele poderia ter botado só romã na orla da veste, ó, coisa linda, os frutos, coisa linda. Mas ele disse, não, eu quero um fruto e um sino. Um fruto e um sino, ou seja, tem que haver um equilíbrio. Não é só o nosso caráter para Deus. Não é só o fruto do Espírito, que é o amor, que produz vários outros. Tem que haver o sobrenatural, porque o fruto, fique comigo, estou terminando. O fruto do Espírito é uma coisa que eu produzo para Deus. É de baixo para cima. Agora, os dons, que são os sinos, é de cima para baixo. Eu me esforço para frutificar os frutos do Espírito, para andar em amor, para relevar o erro das pessoas, para ter domínio próprio, para ter temperança e todos os demais frutos. É um esforço meu, pela pessoa do Espírito que habita em mim, mas eu tenho que fazer. Então é uma coisa que eu produzo para apresentar a Deus. Agora, dom, eu não posso produzir. Isso aqui tem que estar equilibrado. Dom, ele traz de cima e eu me deixo usar. Agora, fruto sou eu que me esforço para mostrar para ele. Apresentar os frutos. Você entendeu? Equilíbrio entre fruto e dom. Tudo bem? Os dons, queridos, eles vão fazer um barulho sim. E não só barulho, barulho. Mas barulho no sentido de chamar a atenção, de brilhar aos olhos das pessoas. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Se todo mundo estiver orando em língua ao mesmo tempo, ninguém é edificado. Mas se a gente fizer a coisa direitinho e entrar um ímpio, né? E pela profecia, pelo dom, as intenções do seu coração forem manifestas, ele se quebra diante de Deus e reconhece realmente a Deus no meio deles. Então os dons convencem as pessoas. Os dons trazem glória para Deus. Jesus, ele disse assim, se não verdes os sinais, de maneira nenhuma crereis. Ele sabe a importância dos dons. Não trata os dons de qualquer jeito. Às vezes, no afã, né, na necessidade da gente botar ordem na casa, a gente apaga, eles não extingais o Espírito. Não abafa os dons. Sempre vão existir meninos na igreja, a gente tem que, nós amados vamos errar muitas vezes também. Faz parte do processo. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais verdade eu conheço, mais livre sou. Quanto mais verdade eu tenho, menos Satanás me laça. Porque o povo é derrotado, porque lhe falta conhecimento. Quanto mais você conhece, mais livre você é. Busque o seu conhecimento. Ele está disponível na palavra e no Espírito. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Eu quero ser cuidadosa realmente com o lugar dos dons. E quero ser cuidadosa com o lugar dos frutos. Amém? Graças a Deus. Existe alguém em nosso meio hoje à noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Quer ser filho de Deus? Eu acho essa noite uma boa noite para desejar ser filho de Deus. Jesus, a Bíblia diz lá em João, no capítulo 1 do Evangelho de João, lá embaixo diz assim, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, a estes é dado o poder de ser feito filho de Deus. Tem alguém? Por isso a gente diz, receba Jesus, porque a Bíblia diz isso. Todos quantos o receberam. Tem alguém que quer receber? Supondo que todos nós já temos. Tem alguém aqui enfermo e quer oração para cura? Você fica em pé onde você está. Tem alguém que não fala em línguas e quer ser batizado, cheio do Espírito, fluir rios de água viva dentro de você? Tem alguém? Amém. Eu realmente acredito que a igreja ela está entrando nesse corredor final, onde coisas muito maravilhosas vão começar a acontecer. Entende? E os dons, queridos, eles vão ser mais frequentes. E eles vão ser legítimos.
E eles vão ser de uma grandiosidade que nem um lugar na Bíblia, nem no Velho, nem no Novo Testamento, se relatou o que a gente vai viver. Nada. Se você acha que foi surpreendente Pedro andar em cima da água, eu acredito que a igreja vai provar coisa muito maior. Muito maior. Amém? Se foi surpreendente os prodígios que Elias e Eliseu fizeram, 2 homens mortos espiritualmente numa aliança inferior, o que a igreja está para provar vai ser grandioso. Deseje os dons, conheça sobre os dons, ame os dons, busque os dons, esteja disponível para os dons. Amém? Deus abençoe vocês, muito obrigada.